comercialização e difusão de segmentos, como as de galvanoplastia, curtume e fertilizantes, a necessidade e a preocupação de se tratarem os efluentes com alta concentração de cromo, principalmente o cromo hexavalente, tem se tornado cada dia mais relevante. Dessa forma, como uma alternativa para a remoção desse tipo de metal do efluente, apresentamos a eletrocoagulação. Esse método simples e não dispendioso é capaz de remover o metal dissolvido, basicamente pela aplicação de uma corrente elétrica. Para a realização dos experimentos, foi preparado um efluente sintético com concentração pré-determinada de cromo. Assim, pesou-se uma massa específica do composto de cromato de potássio na balança analítica, diluindo o mesmo em água destilada. Posteriormente, mediram-se 500 ml da solução preparada, à qual foi adicionada uma quantidade de 80 mg de cloreto de sódio, o eletrólito. A solução foi então adicionada ao reator e o seu pH ajustado para um valor pré-estabelecido. Seis placas de alumínio foram acopladas ao reator de forma equidistante, atuando como eletrodos. Em seguida, a temperatura foi registrada e o sistema foi então submetido à agitação e à passagem de corrente. Passados alguns minutos, a reação começa a se processar. Perceba que os íons metálicos se concentram na superfície da solução sob a forma de espuma. Por fim, uma alíquota da solução é retirada e recebe dois tipos de reagente. O primeiro, o reagente cromo 1, é uma solução ácida, e o segundo, o reagente cromo 2, é a difenilcarbazida, que confere uma coloração rosa para a solução, a fim de que ela possa ser analisada no espectrofotômetro. Em seguida, sua concentração final será detectada e a taxa de remoção de cromo hexavalente será verificada. O efluente tratado é então removido do reator e submetido ao processo de filtração, a fim de que a fase líquida e o flotado se separem. A espuma foi disposta em um cadinho e mantida em estufa por 24 horas, para a redução do volume do resíduo. A fim de se determinarem quais parâmetros influenciam na remoção do cromo hexavalente através da eletroflotação, um planejamento fatorial completo foi utilizado. Nesse contexto, o número total de experimentos em 2 níveis necessários para a investigação foi 13, sendo 8 referentes ao fatorial completo e 5 pontos centrais, os quais foram adicionados para se verificar a variância dentro dos experimentos. Os parâmetros investigados foram pH inicial da solução, 5, 7 e 9, concentração inicial de cromo hexavalente, 10, 25 e 40 mg por litro, e densidade de corrente, 0,3, 1,6 e 2,9 mA por centímetro quadrado. O software estatístico Minitab foi usado para criar e analisar os dados experimentais e o efeito dos fatores na eficiência de remoção, como apresentado nas tabelas. O gráfico de Pareto é utilizado para comparar a magnitude e a significância estatística dos efeitos principais e de interação, sendo o valor absoluto desses efeitos apresentados em ordem decrescente no gráfico, onde a linha de referência, representada pelo valor de F crítico, 2,8, indica quais efeitos são significantes. Através da análise da figura, observou-se que há 3 efeitos significativos: densidade de corrente,
B, concentração inicial de cromo hexavalente, C, e a interação entre a densidade de corrente e a concentração inicial BC. Além disso, notou-se que o maior efeito foi a densidade de corrente B. O p-value é utilizado nas tabelas de análise de variância para se determinar quais os efeitos no modelo são estatisticamente significantes. Para um nível de confiança de 95%, o p-value deve ser menor ou igual a 0,05 para que os efeitos exerçam influência no processo. De acordo com os valores de p-value obtidos na ANOVA, os parâmetros concentração inicial, densidade de corrente e a interação entre estes são significantes. De acordo com os resultados da análise de variância ANOVA e os gráficos dos efeitos principais ilustrados na figura, pode-se inferir que a densidade de corrente foi o parâmetro mais significante nesse processo, uma vez que ela apresenta maior valor de tamanho do efeito, que é a diferença entre a média do nível alto e do baixo da remoção de cromo. O sinal positivo do efeito da densidade de corrente indica que a remoção de cromo hexavalente é mais eficiente com o aumento da densidade de corrente. Esse fato se justifica uma vez que quanto mais alta a densidade de corrente, maiores são as taxas de geração de bolhas e de metal oxidado, resultando em uma maior geração de gases e maior quantidade de flocos de agente coagulante produzidos, favorecendo a flotação dos resíduos. Além disso, ao se aplicarem altos valores de densidade de corrente, há uma melhoria na eficiência do processo e uma redução no tempo operacional. O sinal negativo da concentração inicial supõe que menores valores de concentração favorecem a eficiência do processo, o que era esperado de acordo com a teoria da eletroflotação, uma vez que quanto menor a concentração, menor a quantidade de íons de poluente dispersos em solução. A variação do pH inicial foi insignificante na remoção do cromo. O mesmo resultado foi obtido em outros estudos presentes na literatura, nos quais os experimentos com diferentes valores de pH submetidos às mesmas condições operacionais mostraram pouca influência no aumento da eficiência de remoção de cromo. Outros metais, como ferro e zinco, demonstraram o mesmo comportamento, sendo que a pouca influência no aumento da eficiência do processo, em função da variação nos valores de pH, pode ser explicada pela característica de alta condutividade do efluente, que favorece o processo eletrolítico e torna o processo pouco dependente das condições de pH do meio. Os gráficos de interação secundária entre os efeitos são apresentados na figura. As linhas não paralelas indicam que há interação entre os dois fatores, sendo a interação entre os parâmetros concentração inicial de cromo e densidade de corrente a única que apresentou significância e contribuiu favoravelmente para alcançar uma melhor remoção. Isso se justifica, pois soluções de concentrações diferentes demandam densidades de correntes distintas para se atingir uma mesma eficiência de remoção. Os erros calculados entre o valor real e o valor predito devem estar distribuídos de forma normal nos casos em que os experimentos são realizados de modo satisfatório. Para isso, foi feito um teste de normalidade dos resíduos a partir do método de Anderson-Darling, que pode ser visualizado na figura. Como o teste de Anderson-Darling é bilateral, o p-value maior que 0,05 indica que os resíduos estão distribuídos de forma normal, contextualizando que os experimentos foram feitos de forma coerente. Em relação ao custo energético, os resultados mostraram que nas condições experimentais avaliadas, a técnica de eletroflotação é economicamente viável apenas quando se utilizam os menores valores de densidade de corrente, 0,099 A, concentração inicial de cromo hexavalente 10 mg por litro. Apesar de o processo atingir valores de eficiência de remoção acima de 99%, quando densidades de corrente maiores foram utilizadas, os custos energéticos apresentaram-se significativamente dispendiosos. Por fim, o planejamento fatorial se mostrou um método muito satisfatório para se determinarem os principais fatores que afetam a eficiência de remoção de cromo no processo de eletrocoagulação.
O método, além de indicar quais variáveis influenciam no sistema, também auxilia na compreensão das tendências e dos comportamentos das mesmas. No presente estudo, as seguintes conclusões foram obtidas baseadas nas análises dos dados. A densidade de corrente foi o parâmetro que mais influenciou na remoção de cromo. Quanto mais alta a densidade, melhor foi a eficiência de remoção. Além disso, a concentração inicial de cromo hexavalente e a interação entre a densidade de corrente e concentração inicial também foram fatores significantes. O aumento da concentração teve efeito negativo na eficiência do processo, enquanto a interação entre a concentração inicial e a densidade de corrente contribuiu favoravelmente. O teste de normalidade dos resíduos indicou que estes estão distribuídos de forma normal, contextualizando que os experimentos foram feitos de forma coerente. Na maioria das condições experimentais, foram obtidas eficiências acima de 99%, exceto para os experimentos nos quais foram utilizados o maior valor de concentração e o menor valor de corrente, condizendo com a teoria da eletroflotação e com os resultados obtidos através da análise estatística dos dados. Apesar das altas porcentagens de remoção de cromo obtidas, o processo demonstrou-se dispendioso com o aumento da densidade de corrente.